Semana. Olá, Alexandre, bem-vinda. A semana deste ano eleitoral teve trocas no TSE? Olá, é verdade, trocas na Justiça Eleitoral. Sai Barroso da presidência e entra Fachin, né? Vice-presidente agora, então, é Alexandre de Moraes. E entrou na vaga de Fachin, que agora está na vaga de Barroso, que agora está no Supremo, entrou Lewandowski. Bom, Fachin é aquele que a gente conheceu uma entrevista que ele deu dizendo que um professor comunista mudou a vida dele, transformou a visão dele sobre a vida, né? Passou a apoiar o Sem Terra, por exemplo, reforma agrária, disse que o PT é o partido mais autêntico que existe. E Alexandre de Moraes é aquele que conduz, é o relator daquele inquérito fake news, né? Sem nenhum devido processo legal que a gente aprende, que o pessoal de direito aprende na faculdade. E Lewandowski é aquele que presidiu o julgamento de Dilma, quando a presidente foi condenada, mas não ficou inelegível, como manda o artigo 52, parágrafo único da Constituição. Mas em agosto termina o prazo de Fachin na Justiça Eleitoral. Ele vai ter que ficar só no Supremo. Aí sobe Alexandre de Moraes, que vai presidir a eleição e a apuração. E fica vice-presidente da Justiça Eleitoral, Lewandowski. E aí assume a suplente Carmen Lúcia, na vaga que ficar. Enfim, são todas essas mudanças aí, mas foi uma semana cheia de declarações deles, em geral ameaças, né? Ameaçando quem puser em dúvida o processo eleitoral, ameaçando o Telegram, que não tem sede no Brasil, né? Ameaçando as pessoas que divulgarem desinformação, que é um conceito bem genérico, né? Desinformação pode ser aquilo com o qual eu não concorde, mas o que é desinformação, afinal? Quem vai julgar o que é desinformação? É complicado, né? Por exemplo, o Fachin chegou a dizer que hackers russos podem ameaçar o sistema, enquanto Barroso diz que o sistema é perfeito, né? Então ficou a dúvida aí. Barroso chegou a dizer que o sistema é não só perfeito, como é auditável e transparente, né? O PSDB, examinando a eleição Aécio e Dilma, achou que não conseguiria auditar e não viu transparência alguma, né? Aliás, o tribunal alemão diz que o processo de apuração tem que ser transparente para o eleitor, né? Enfim, é isso que a gente tem aí de mudanças, né, desse pessoal que vai apurar os nossos votos. E é bom que a gente saiba disso, né? Porque o voto também é uma questão de confiança. O que há de mais sagrado no exercício do poder, né? A gente os nomeia pelo voto. E falando sobre as negociações partidárias, quais as expectativas para a formação das federações? As federações partidárias vão substituir as coligações, né, que se desfazem depois da eleição. A federação não. Pela lei que fizeram aí numa mudança eleitoral, eles vão ter que ficar juntos pelos 4 anos, né? E tem que considerar que há 27 situações diferentes. Em cada estado há uma liderança diferente. As lideranças são superiores às siglas partidárias, já que os partidos não têm doutrina, né? São meros rótulos. Então tem lá as vaidades, a vontade pelo poder, o fisiologismo. Em cada estado tem uma diferença, né? Então eu não sei como as federações vão conseguir alinhar tudo isso no conjunto, no padrão nacional. Por exemplo, o candidato Lula chamou o senador Randolph, que é da Rede, para ser um dos coordenadores de campanha, né? Bom, então a Rede está coordenando a campanha de Lula. Só que a Marina Silva, que é a fundadora da Rede, a criadora da Rede, pode ser vice de Ciro Gomes, que é do PDT e que vai ser adversário de Lula, né?
Como é que fecha isso? Aliás, Lula já trouxe Alckmin para ser companheiro de chapa, ser vice, que era PSDB, dá a impressão que ele não quer muito PT, porque PT tem um passado a mostrar de muitas prisões, de operações, de julgamentos, de condenações, de operações policiais, né? Veja aí, outro caso, Espírito Santo. O governador Renato Casagrande, que é Partido Socialista, quer ser reeleito, né? Partido Socialista estaria junto com Lula. Só que o senador Contarato Fabiano, que é do PT, quer ser governador também. Então o PT vai ser adversário do PSDB lá no Espírito Santo, né? Essa é uma questão que se espalha pelo país inteiro, né? Até 31 de maio as federações vão ter que fazer o registro e vão ter que acertar esse xadrez complicadíssimo, né, que foi criado com essa nova ideia aí, porque eles vão ter que ficar juntos por 4 anos. Como é que vai ser essa convivência? Eu dei apenas alguns exemplos para mostrar o quadro complicado para muitos partidos. E no Congresso, hein, Alexandre, qual o destaque? Eu destaco o seguinte, né? No ano passado, ao apagar das luzes do ano legislativo, carimbaram de urgente o projeto de lei para liberar cassino. Foi a força do lobby pelos cassinos. Então tiveram que votar esse ano, logo no início. E de novo, ao apagar das luzes, né, de madrugada, aprovaram na Câmara. 246 votos a 202. Quer dizer, os católicos aderiram ao movimento dos evangélicos contra o projeto, mas não tiveram votos suficientes. Chegou até 202. Né? É a força do lobby dos cassinos. Num dia em que o noticiário estava as atenções todas voltadas para a invasão da Ucrânia. Né? Então, quase não se falou nisso. Então o destaque é esse. Vai para o Senado agora. O Senado vai ter que tomar decisões, né? É bom lembrar que os cassinos foram fechados em 1946 pelo presidente Dutra, né? Cassino da Urca, onde se realizavam shows musicais maravilhosos, o cassino Quitandinha Hotel, Quitandinha em Petrópolis, aquela imensidão arquitetônica, né? Os hotéis cassinos das estações de águas lá de Minas Gerais, né? Caxambu, São Lourenço, Poços de Caldas, por aí, né? Aí os brasileiros passaram a jogar no exterior, indo para Punta del Este jogar no Conrad, né? É um pouco de hipocrisia isso. De um lado, diz que pode ser a ruína das famílias, com as pessoas viciadas, né? E que pode servir de lavagem de dinheiro para todo tipo de crime. Por outro lado, dizendo que vai criar emprego, que vai agitar a economia de muitas áreas, né? E que não adianta, quem joga em cassino vai jogar no exterior mesmo, vai para Las Vegas. Então essa é a situação. Mas eu falei de hipocrisia há pouco, olha a hipocrisia maior. A lei das contravenções penais, no artigo 50, proíbe no Brasil jogos de azar. E o artigo 50 explica o que é um jogo de azar. Está lá escrito: jogo de azar é o jogo que depende da sorte. Ou seja, são as loterias que estão aí. Bom, você acaba mencionando que as notícias da guerra acabaram encobrindo a aprovação da reabertura dos cassinos na Câmara. O projeto ainda tramita no Congresso. E no Senado, alguma coisa a ver com a guerra? Sim, lá no Senado eu vi uma notícia que eu achei até que fosse brincadeira ou algum engano, né? Em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava instando a Rússia e a Ucrânia a um diálogo imediato e rápido e democrático para acabar com a guerra, né? Eu pensei que fosse, vai ver que foi uma pergunta meio tola de algum estagiário e ele teve que dar essa resposta. Mas depois vi que não foi. Foi uma nota oficial do presidente do Senado de 15 linhas. Eu fiquei imaginando assim o Putin, né, recebendo essa nota oficial, levando um susto, né? Rodrigo Pacheco,
se lançou candidato à presidência da República como o novo Juscelino. Deve estar se sentindo agora como secretário-geral da ONU, né? Só pode ser isso. Mas teve outra declaração do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, em que eu acho que ele mordeu também a isca de uma pergunta, né? Diz que o Brasil não está neutro no conflito e que foi agredida a soberania da Ucrânia e que é preciso uma solução de força para parar com a agressão. O presidente Bolsonaro lembrou que o artigo 80 e 86 da Constituição, 84 da Constituição, diz que quem fala pelo Estado brasileiro é o chefe de Estado, né? O vice-presidente está na reserva, mas não está em campo, né? Ele, quando não está em campo, ele não é o chefe de Estado, ele é apenas a reserva. Mas, enfim, né? O presidente Bolsonaro acabou corrigindo isso em público também, fazendo uma declaração pública, tal como foi a declaração do vice-presidente, na mesma semana em que ele se inscreveu no Republicanos para ser candidato ao Senado. E Alexandre, falando em eleição, hein? O Supremo confirmou o fundo eleitoral? O Supremo está confirmando o fundo eleitoral, está confirmando a maioria. O presidente vetou, como se sabe, era 2,5 bilhões e passou para quase 5 bilhões, né, por decisão do Congresso. O presidente vetou, o Congresso derrubou, aí, seguindo a tradição, um partido pequeno, no caso o Novo, recorreu ao Supremo e o Supremo está votando, mas o relator, o novo ministro André Mendonça, votou contra. Mas está sendo o voto vencido. O presidente do Supremo, Luiz Fux, votou pela manutenção, pela constitucionalidade do fundo e ressalvou que a responsabilidade é do Congresso, de pegar esse dinheiro que podia ser empregado na área social. Aí a gente fica pensando, né? Nós, contribuintes, estamos financiando com os nossos impostos quase 5 bilhões de campanha eleitoral, inclusive para aqueles que queremos ver afastados do poder. Nós estamos financiando até dos nossos adversários políticos. Será que é justo isso? Que o contribuinte tenha que pagar? Eu acho que quem tem que pagar é quem segue o partido político, mas enfim, essa é uma decisão do Congresso Nacional. Mas é bom que o eleitor pense que ele está financiando com seus impostos, diretos ou indiretos, a campanha eleitoral de todos os partidos. De Brasília, Alexandre Garcia, para a Jovem Pan.